A celebração desta tarde de hoje, celebração da Paixão do Senhor, ela, como o tríduo pascal em si, mas hoje particularmente, necessita de fato de poucas palavras. Justamente porque a meditação do mistério da morte do Senhor, através do Evangelho que nós escutamos, e principalmente iluminado pela profecia de Isaías contida na primeira leitura, já nos dá suficiente material para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para que nós adentremos nesse mistério de forma a rezarmos diante de Jesus, o Cordeiro de Deus que dá a sua vida por nós, para que nós tenhamos o resgate dos nossos pecados. A liturgia deste dia também nos fala muito. Os gestos litúrgicos, as atitudes, as palavras que são usadas, os textos que nos acompanham nesse dia, nessa liturgia. Nós precisamos prestar muita atenção para poder colher a beleza de tudo aquilo que está acontecendo. A liturgia de hoje inicia com o sacerdote entrando junto com o cortejo que o acompanha em silêncio. Não há um canto de entrada, não tem um canto de início, não tem uma antífona, não tem um poema, não tem nada. Apenas silêncio. E isso tem que pautar toda a nossa vida, a nossa experiência de Deus, a nossa oração a partir daqui. Silêncio diante do sacrifício de Jesus. Diante de Cristo na cruz, o nosso silêncio. Um silêncio que é diferente do silêncio do Sábado Santo. Sábado Santo também. Mas hoje existe um outro silêncio. Um silêncio semelhante ao silêncio do Calvário. Quando nós imaginamos a Virgem Maria no Calvário, e não somente em toda a paixão, mas principalmente no Calvário, quando imaginamos a Virgem Maria ali, de pé, junto da cruz de Jesus, apenas João, Madalena, algumas outras mulheres, e aquela multidão de curiosos e pessoas que eram inimigas de Cristo. Quando nós imaginamos a Virgem ali, acho que é difícil alguém imaginar Nossa Senhora desesperada, se descabelando de dor, gritando. Muito provavelmente o que nós imaginamos, o que fica no nosso imaginário, é justamente Nossa Senhora em silêncio, chorando, mas silenciosa. O silêncio diante do sacrifício de Jesus, o silêncio diante da paixão de Cristo, é um silêncio meditativo. Depois que morre o Senhor, que Ele é enterrado, e amanhã viveremos outro silêncio, é o silêncio do luto. O silêncio da dor da ausência. É o silêncio de olhar ao redor e ver, Ele não está mais aqui. Estava, e aquele que nós amamos, aquele que nós seguimos, aquele que é o Senhor da nossa vida, não está mais aqui. Nós o perdemos. Essa é a dor do Sábado Santo que gera o silêncio do Sábado Santo. O silêncio de hoje é um silêncio fruto do estarrecimento. Olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz e não conseguimos emitir palavras. Se realmente estamos contemplando a cruz de Cristo, não conseguimos desenvolver um raciocínio, não conseguimos falar. Quando realmente olhamos para o sacrifício de Cristo, nos silenciamos. Porque sim, quando vemos algo magnífico, também nos faltam palavras. Quando vemos algo lindo, maravilhoso, espetacular, usamos até a expressão, fiquei de boca aberta. Justamente não há nem o que dizer, apenas a comoção de ter visto algo tão belo. Só que diante da brutalidade da cruz de Cristo, a nossa reação
se o contemplamos de verdade, é semelhante. Silêncio, sem palavras, não diante da beleza, mas como vai dizer o profeta Isaías, vendo o sacrifício de Cristo séculos antes do nascimento do Senhor, o profeta Isaías, diante dele, diante daquela visão, nós tapávamos o rosto. Não consigo olhar para aquilo. De fato, olhar para o sacrifício de Cristo é reconhecer, ali está o meu Senhor, mas ele está sendo tratado como se nada fosse. Ali está o Senhor do universo, que está sendo tratado como o pior de nós, como o que mais merecia ser castigado, como o que não valia absolutamente nada. E o único desejo que brotava no coração daqueles que estavam ao seu redor era destruí-lo. Porque incômodo, porque estranho, porque não nos serve. Simplesmente a necessidade interior de mais uma vez se desforrar deste homem. E nós vemos tudo isso no mistério da paixão. E nós que somos discípulos de Jesus, olhamos para isso e nos silenciamos. Mas existe, eu citava justamente Nossa Senhora no Calvário, mas existe uma diferença. Ao olhar para Cristo no Calvário, ali está a mãe, dolorosa. A mãe chorosa, que vê o filho morrer. É o Verbo de Deus encarnado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Messias esperado, é o Senhor do universo, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É Cristo, ali está Ele. Mas para a Virgem, para Nossa Senhora, é o Filho. A dor do coração de Maria é de ver o Filho passar por aquilo. A dor do coração de Nossa Senhora sempre será muito superior à de qualquer outra alma piedosa que consiga se unir a Cristo na paixão. Basta as mães que aqui estão pensar por um instante, se conseguirem, é claro, visualizar o filho passar por algo semelhante. Não apenas o filho morrer. O filho de Maria não morreu. O filho de Maria foi assassinado brutalmente, da forma mais humilhante, degradante e dolorosa que os homens do seu tempo puderam imaginar. Como lidar com isso? Só tendo um coração intimamente unido ao de Deus. Mas como dizíamos, a dor do coração de Maria é diferente da que pode brotar no nosso coração. Porque no nosso coração, ao contemplarmos o sacrifício de Jesus, nós também precisamos lembrar, nós também precisamos recordar algo que Maria não precisava. Isto é por causa dos meus pecados. Por causa, sim, do pecado de Adão e Eva. Começa com ele. Começa no paraíso, claro. Mas o que leva Cristo à cruz não é apenas Adão e Eva. São os meus pecados. Só que não são os meus pecados hipotéticos. São os meus pecados de hoje. São os meus pecados de até hoje que levaram Cristo para a cruz. Ele se entregou, ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos a esperança de que a morte não nos carregaria, não nos destruiria, mas ela nos traria, Deus nos traria à vida. Só por causa disso.
Jesus não precisava passar pela cruz. Jesus não precisava passar pela cruz para conquistar o nosso afeto. Jesus não está atrás do nosso afeto. É importante que tenhamos afeto pelo Senhor, mas Ele não precisa do nosso afeto. Ele não precisa da nossa boa vontade. Ele não precisa de nada. Nós precisávamos, nós precisamos. E Ele não hesitou em vir e se submeter a tudo para que nós tivéssemos a vida. Por isso, o silêncio. Este silêncio, além de contemplar a brutalidade do sacrifício de Cristo e o imenso amor de Deus que vai até esse limite por nos amar, também precisa ser o silêncio de quem sabe que a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa não é nossa. A culpa é minha. Porque se só houvesse eu no mundo inteiro para ser salvo, e Cristo precisasse passar por tudo isso apenas para salvar a mim, Ele teria feito exatamente do mesmo jeito. O sacrifício de Jesus não é brutal, porque eram muitos a serem salvos. O sacrifício de Jesus era brutal, foi brutal, porque o pecado clamava pela morte. E precisou Deus assumir a carne humana para morrer no nosso lugar, para que esse clamor por sangue fosse aplacado e a vida pudesse vencer de fato. Por isso o silêncio nessa Sexta-feira Santa. Por isso é importante silenciar de fato nessa Sexta-feira Santa. Quando entramos na igreja, reparamos uma coisa, o altar desnudado. O altar da nossa igreja não tem um forro, uma toalha sobre ele, não tem flores, não tem sequer velas. Ele está ali, nu, como Cristo no Calvário, despojado. Porque neste dia a igreja não celebra a Eucaristia. Nesse dia a igreja não celebra a Eucaristia. Esse dia a igreja apenas sofre, junto de Cristo no Calvário, estando com Maria, fazendo companhia ao nosso Redentor. Esse dia a igreja não tem os cantos lindos, maravilhosos, exultantes, que nos fazem rezar, que nos fazem louvar, que nos fazem clamar a Deus. Nesse dia não. Nesse dia nós quietamos. Esse dia nós quietamos. Porque esse dia não pertence a nós. Esse dia pertence à cruz de Cristo. Nesse dia nós nascemos para a vida, porque fomos resgatados do nosso pecado. Nesse dia nós olhamos para Jesus e reconhecemos de onde veio a nossa salvação. Quando nós pensamos que um dia seremos salvos, e temos essa esperança de um dia sermos salvos, de um dia entrarmos na eternidade, irmos para o céu, contemplar Deus face a face, essa esperança que nós temos, essa segurança que nós nutrimos, só é possível por causa da cruz de Jesus. Por isso a igreja, nesse dia, dedica inteiramente a Ele. Por isso, nesse dia, as imagens dos santos estão veladas. Nesse dia, nada é visto. Porque só uma coisa importa: a cruz de Cristo. Só que de nada servirá para mim a cruz de Jesus se eu não for amigo da cruz. Se eu não voltar o meu coração para Jesus, o crucificado que venceu a morte. Se realmente não for Ele que deu a vida por mim, a fazer parte principal da minha própria vida. A moldar o meu comportamento, a moldar a minha existência, o que eu faço, o que eu deixo de fazer,
o que eu amo e o que eu rejeito. Se não for por causa de Jesus, qual será a consequência de fato da cruz de Jesus na minha vida? Muito pouca ou talvez nada. Neste dia nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo, que diante dos nossos olhos ganha uma forma visível, plástica, vamos dizer. Porque nós temos os crucifixos que nós podemos ali, através da arte, que é dom de Deus, nós conseguimos contemplar esse sacrifício do Senhor. E por isso é um dia para nós recordarmos a importância de termos conosco a cruz de Jesus. De não desfazermos desse símbolo tão importante da nossa fé. A cruz de Jesus faz parte da nossa vida, se somos cristãos, cotidiana. Todos os dias, pelo menos uma vez no dia, o cristão traça sobre si o sinal da cruz. Pelo menos uma vez no dia, com certeza. Pode às vezes até ser muito rápido, mas pelo menos a intenção é aquela, que seja a cruz de Cristo. Recordar a importância de guardarmos esse sinal conosco, de não nos desfazermos dele, porque o mundo vai se desfazer dele. O mundo vai se desfazer, já está se desfazendo, aos poucos, mas já está se desfazendo dele. Quantos lugares é raro de se ver um crucifixo? Eu não estou falando casa de famílias, lugares mesmo, um comércio, um lugar, uma escola. Como é raro se ver, hoje em dia, que a cruz de Cristo esteja lá, visível. Aos poucos o mundo vai eliminando o sinal da cruz. Não devemos permitir que isso não aconteça conosco, mas devemos preservá-lo. A nossa casa precisa ter uma cruz, precisa ter um crucifixo bonito, visível a todos. Qualquer um que venha nos visitar vai ver que nós somos cristãos. Ali está o Cristo que deu a vida por nós. Ao redor dessa cruz, a família se reúne para rezar. Voltado para essa cruz, a família pede a bênção de Deus. Não deixemos que a nossa casa seja uma extensão do mundo pagão que quer eliminar a cruz de Cristo, mas que seja, pelo contrário, uma extensão da igreja, onde a cruz sempre é venerada, de forma clara e visível, que as nossas casas sejam extensões da igreja, onde a cruz de Cristo é exaltada. Que a nossa vida seja concretização disso. Amando a Jesus, o crucificado, que ressuscitou por amor a nós, amando a Cristo, transmitir esse amor, transmitir o Senhor com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso comportamento, com o nosso sim e com o nosso não. Que em tudo seja transmitido a cruz de Cristo em nós, na nossa existência. Por fim, irmãos e irmãs, nesse dia, guardemos o silêncio. Guardemos esse silêncio que olha para Jesus. Lembremos de dar espaço para Deus na nossa mente, no nosso coração, nesses dias santos. Que o Senhor, Ele toque o nosso coração, que Ele possa tocar. Desejar Ele deseja, mas que Ele possa tocar o nosso coração e possa nos transformar. E assim, a cada ano que celebramos esses dias santos, a cada ano que celebramos esse tríduo santo do Senhor, a nossa vida cresça. A nossa vida cresça no amor a Deus, no amor a Cristo, no amor à igreja, no amor aos irmãos. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre mais a contemplá-lo em espírito e verdade, na perfeita adoração. Amém.